Bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Louvado seja Deus pelas crianças. Linda homenagem às mamães. Para nós que já não temos a nossa mamãe conosco, é um misto de saudade, tristeza, um pouco de um saudosismo, né? Porque faz falta, né? Hoje eu acordei pensando na minha mãe, 5 anos que minha mãe faleceu. A dinâmica do almoço lá em casa, de estar com os meus irmãos, o tempero da mãe, né? Minha mãe não era uma boa cozinheira, irmãos. Não é porque ela faleceu que eu vou transformá-la numa chefe de cozinha. Mas ela tinha algumas coisas que ela fazia muito bem. Então, aquela saudade da casa, da mãe, do tempero, do cheiro. Então, mas fica no nosso coração a alegria, né? Eu sou o 5º filho da minha mãe teve 8 filhos. Mas de ter sido amado, cuidado, e de saber que meu pai e minha mãe deram o que eles tinham de melhor para mim. Então, não é o melhor do senso comum, mas é o melhor que eles tinham para mim. Então, fica isso. Então, eu sou o filho da Dona Luzia. Louvado seja Deus por isso. Nessa manhã, continuando a nossa série de mensagens Transformando Fé em Ação, quero trabalhar com vocês a temática de a fé que salva, é firmada na obra redentora de Deus em Cristo Jesus e que, portanto, realiza boas obras. Tiago, tem sido difícil para nós estudarmos a carta de Tiago, porque ela mexe com a gente, né? Ela nos incomoda, ela toca em pontos da nossa vida que nós não queremos que sejam mexidos, porque gostamos das coisas como estão. Gostamos das coisas como estão. Mas o Evangelho vai além dessa nossa acomodação. E Tiago, ele expõe de maneira nua, de maneira crua, a realidade do discipulado e dos impactos disso nas nossas vidas. Não existe enrolação para Tiago, não existe desculpas para Tiago. A fé cristã, necessariamente ela é vivencial, ela é intensa, ela é real, é a realidade da segunda-feira, das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, dos nossos medos, da nossa omissão. Tiago não dora a pílula, ele apresenta a vida como ela é. A lá Nelson Rodrigues, né? A vida como ela é. E Tiago apresenta essa realidade. Difícil para nós, porque nós nos protegemos para que, de certa maneira, a realidade do Evangelho não impacte as nossas vidas. Temos a capacidade dos subterfúgios, das desculpas. E Tiago vem escancar isso na nossa frente. De fato, como nós somos frágeis, como nós somos omissos, como nós pecamos pela omissão, como fazemos pouco, como temos uma fé desconectada com a realidade, como o discurso não está conectado com aquilo que vivemos. Enfim, não é fácil. O texto que leremos essa manhã, Tiago 2, de 20 a 24. O pastor já me disse que eu tenho 30 minutos, então quero ser fiel ao tempo que o pastor me deu. Tiago 2, 20 a 24. Lerei na Nova Versão Internacional, versículos de 20 a 24. Vamos prestar atenção na leitura do texto sagrado. Insensato. Tiago começa assim de maneira carinhosa, falando à comunidade de fé, de um jeitinho todo especial. Insensato. Na Almeida Revista e Atualizada, tolos. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil?
Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Quer buscar razão, argumentação, motivos para a esterilidade da sua vida? É isso? Tiago pergunta à igreja e a nós. E traz um exemplo glorioso do passado, tão significativo para o povo de Israel, extremamente cheio de significado. Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Quando Deus prova a fé de Abraão: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem tu amas. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas. E a fé foi aperfeiçoada pelas obras, completada. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus. Ele creu em Deus. O Senhor proverá para si. O Senhor proverá o cordeiro. O Senhor proverá o sacrifício. O Senhor creu em Deus. E isso lhe foi creditado como justiça. E ele foi chamado amigo de Deus. Davi fora chamado homem segundo o coração de Deus. Mas Abraão, o amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, em nome de Jesus, a nossa gratidão a Ti, por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Dia a dia, Senhor, temos experimentado um amor que não merecemos, um cuidado do qual não somos dignos. Somos, Senhor, como que abraçados, com as nossas mãos seguras por Ti todos os dias. Testemunho nosso enquanto igreja é que somos filhos e filhas amados pelo Senhor. Apesar das nossas limitações, somos obra do Teu amor, manifestado de maneira real na cruz do Calvário. Palavra do Senhor lida nesta manhã, palavra dura, Senhor. Tiago não alivia, mas nós precisamos ouvir essa palavra, Senhor. Precisamos ser instruídos por ela. Por isso, abre nossa mente, nosso coração, para que as insondáveis riquezas de Cristo inundem o nosso ser, a nossa mente, a nossa alma, para que possamos, de maneira imperfeita, manifestar o Teu reino com o nosso testemunho. De maneira especial, a nossa gratidão a Ti, pelas mães da nossa igreja. Abençoa-as, Senhor. Deles a alegria de terem filhos que as dignifiquem, Senhor. Obrigado por tanto amor. Obrigado porque somos filhos amados também por nossas mães. Oro em nome de Jesus. Amém. Existe um falso ensino, meus irmãos. Um falso ensino. E como são perigosos os falsos ensinos. Que desde os dias de Tiago questionavam o valor das obras como expressão de uma fé genuína. Um falso ensino. Que a fé e obras poderiam caminhar separadas, desconectadas. Esse falso ensino tem causado muitos prejuízos à causa de Jesus Cristo, pois explicita uma religiosidade defeituosa e estéril. Infelizmente, meus irmãos, esse entendimento tornou-se senso comum entre os cristãos em nossos dias. O senso comum da espiritualidade evangélica é essa desconexão entre fé e obras. Vive-se uma vida cristã totalmente descomprometida com a realidade do sofrimento e das mazelas do próximo.
não nos causa espanto, não nos causa, achamos normal. Um espírito cínico, meus irmãos, e apóstata toma conta de nossos corações. Não há opção. Ou é o Espírito Santo que guia os nossos corações e as nossas ações, ou é o espírito da apostasia. Não há escolha, não há meio termo. Me perdoem, meus irmãos, é a palavra de Deus. Essa foi a escolha dos nossos primeiros pais. Eles optaram pelo espírito da apostasia, em vez do espírito de Deus. Optaram pelo conhecimento de Deus, pelo conhecimento dos homens. Me perdoem, é a palavra de Deus. E como resultado disso, se abre uma grande lacuna entre as doutrinas bíblicas e a prática dos que se dizem cristãos. Porque doutrina, meus irmãos, é a palavra bendita de Deus vivida, de domingo a domingo. Doutrina é o evangelho vivenciado em nossas vidas, de domingo a domingo. Começa na segunda-feira, cedo. Isso é doutrina. Doutrina não é uma abstração intelectual. Doutrina não são a produção intelectual dos grandes teólogos. Não. Doutrina é aquilo que nós vivemos, o evangelho vivido, o amor encarnado. Isso é doutrina, não abstração, não uma intelectualidade vazia, não é. Vejamos como Tiago é duro e direto ao dirigir-se aos irmãos e a nós. Aos irmãos e a nós, pela bendita ação do Espírito Santo, através da palavra, pela revelação escrita. Pois Ele quer nos ensinar, meus irmãos, que a fé e as obras são faces de uma mesma moeda. Fé e obras são uma face da mesma moeda. Ele quer combater o falso ensino de que fé e obras caminham desconectadas. Não caminham. A fé viva, meus irmãos, portanto, ela está alicerçada na palavra de Deus. A doutrina da palavra de Deus. Os ensinos, os princípios da palavra de Deus. Insensato quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil. As palavras duras de Tiago, meus irmãos, são direcionadas para aqueles que não estabelecem suas justificativas e suas ações a partir da segurança da revelação de Deus. Porque o questionamento que se faz acerca da realidade da separação entre fé e obras não tem a sua fundamentação na palavra de Deus. Tem a sua fundamentação na filosofia do senso comum. Não na palavra de Deus. Insensato, meus irmãos, ou tolo, é todo aquele que busca justificar, e prestem atenção nisso, a esterilidade de sua vida em padrões mundanos de valores e de justiça. Buscamos justificar a nossa esterilidade em padrões mundanos de valores e de justiça. Compartilhamos isso no estudo de quarta-feira, no pequeno grupo. Colocando nos outros a culpa por nossa omissão. Por que não faço? Não é culpa minha, é culpa dele. Colocando a culpa e a responsabilidade nos outros por conta da sua omissão. Então, insensato ou tolo é esse, que busca justificar a sua esterilidade nos padrões da cultura do nosso tempo. Cuidado, meus irmãos, em nome de Jesus. Esse é o alerta de Tiago, cuidado. Ao procederem dessa forma, nivelamos a graça de Deus
aos moldes dos valores da cultura secular. É isso que nós fazemos. É isso que nós fazemos. Quando nós alinhamos o nosso entendimento à cultura secular, nós pegamos a graça de Deus e a nivelamos a quê? Aos moldes e os valores da cultura secular. Olha o perigo, meus irmãos, dessa desconexão. Olha o perigo disso. Nivelar a graça de Deus. Essa graça que excede a capacidade de nossa compreensão aos padrões mundanos da cultura secular. A fonte, então, portanto, meus irmãos, segura para determinar as nossas ações é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Temos repetido isso. Se todo mundo vai para esse lado, tranquilo. A palavra de Deus está nos conduzindo para o lado oposto. Qual o problema disso? Com o Senhor, meus irmãos, nós somos sempre maioria. Com o Senhor, nós somos sempre maioria. Nós não temos que ter esta validação da maioria enquanto vivemos a nossa vida como cristãos. Nós não precisamos desta validação. A nossa validação foi dada na cruz do Calvário, quando o Senhor morreu por mim e morreu por você. Nós somos filhos e filhas amadas por Deus. É isso que nos define. Ela deve ser o nosso guia seguro em nossas ações, com orientações que nos darão segurança para as nossas boas obras. Estudamos longamente ano passado, nos encontros de dia de semana, o Sermão da Montanha. Longamente, semana após semana, o nosso pastor nos ensinou a prática da vida cristã, através da exposição do Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7. Convido vocês, durante essa semana, a lerem com bastante atenção Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, Mateus 5, falando a nós o seguinte: se a nossa justiça, se o jeito que nós vivemos enquanto discípulos da nova aliança, não excederem muito, em muitos escribas e fariseus, nós não estamos aptos ao reino dos céus. Então leiam, meus irmãos, leiam com vagar, leiam palavra por palavra, versículo por versículo, parem nas bem-aventuranças, no estabelecimento do jeito que Jesus quer que nós vivamos enquanto povo dele, totalmente contracultural, totalmente à parte da realidade da cultura que estabelece padrões estranhos. Leiam, portanto, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, vocês vão compreender porque Tiago é tão duro quando ele afirma insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é morta? A fé viva, meus irmãos, além de ser firmada na palavra de Deus, a palavra de Deus é a nossa fonte segura. Confiem nela. Confiem nos princípios da palavra de Deus. O pastor bate domingo após domingo aqui, que ele continue fazendo isso em nome de Jesus. Nós não precisamos da filosofia do coach, meus irmãos. Nós precisamos da segura orientação da palavra de Deus, sendo guiada, trazida a nós pelo Espírito Santo. Não precisamos de mais nada. A fé viva gera novas virtudes em nossos corações. Firmado na palavra de Deus, nós precisamos de virtudes para que possamos vivenciar essa nova realidade em Cristo. Versículo 21, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Tiago lembra aos irmãos do patriarca Abraão, quando a sua fé foi provada e testada, e também que ele é o pai da fé. Leio Romanos capítulo 4, versículo 11, parte B. Portanto, Abraão é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça
fosse creditada também a eles. Abraão é o pai de todos os que creem. Queremos destacar 2 princípios basilares que aprendemos com Abraão e que Tiago quer relembrar os seus ouvintes e a nós também. A fé genuína manifesta a forma como estamos diante de Deus. A fé viva, genuína, salvadora, manifesta a forma como nós estamos diante de Deus, e a palavra latina para isso é corandeu, diante de Deus. Como Abraão estava diante de Deus e da possibilidade de sacrificar seu amado filho Isaque, como Abraão estava diante de Deus e da possibilidade de sacrificar seu filho amado Isaque. Com Abraão aprendemos o princípio da confiança. Como estava Abraão diante de Deus? Qual virtude ele tinha, fruto da fé genuína que ele tinha? Confiança. Qual foi a resposta de Abraão a Isaque quando questionado? Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. Gênesis 22, 8. Quem proverá o cordeiro? Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto. A fé genuína manifesta a forma como nós estamos diante de Deus. E diante de Deus nós estamos como? Confiantes. Confiantes. Confiança de que nada nos faltará. Porque quem proverá? Quem proverá? Mas, presbítero, nós vamos participar disso, vamos enviar recursos que não temos. Como? Mas nós não podemos, e não mesmo. Mas o Senhor proverá. Temos conversado no conselho sobre os nossos desafios da reforma da igreja, desafio de missão, plantação de igreja, e olhamos para a nossa realidade e pensamos assim: nós não podemos. Nós não temos condições. Mas qual tem sido a visão do conselho? Nós vamos caminhar. Porque nós cremos num Deus que pode. O Senhor abrirá as portas. O Senhor nos dará as condições. O Senhor proverá os recursos. E essa fé genuína, meus irmãos, que se manifesta de corandeu, ela é guiada por esse princípio da confiança. Diante da iminência de sacrificar o seu próprio filho, a resposta de Abraão é: o Senhor proverá. A fé genuína, ela não manifesta somente a forma como estamos diante de Deus, mas a forma como vivemos diante de Deus. Qual foi a resposta de Abraão à ordem de Deus para sacrificar Isaque? Qual foi sua resposta? Lembrando, meus irmãos, Isaque é o filho da impossibilidade. Abraão já era um idoso. Diz o texto sagrado, adormecido. Vocês sabem muito bem o que significa isso. Sara já era estéril, sem regras. Era o filho da impossibilidade. Com Abraão aprendemos então, através da sua atitude, o princípio da submissão. Confiança e submissão. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Percebam, meus irmãos, a riqueza de detalhes. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar o seu filho. Submissão. Daí o anjo que fala, para, e providencia o cordeiro. Abraão foi submisso à palavra de Deus até o instante limite, porque ele confiava em Deus. Como nós devemos manifestar essa fé genuína? Como nós vivemos diante de Deus? Em submissão. Confiança e submissão.
Como podemos fazer com que a nossa fé ela seja rica em boas obras, confiando nas promessas de Deus e se submetendo à vontade de Deus? Difícil? Claro. Dificílimo? Claro. Impossível por nós mesmos. Impossível por nós mesmos. Por isso que é a ação de quem? Do Espírito Santo. É o Espírito Santo que garante a realidade do cumprimento da palavra de Deus. Portanto, meus irmãos, a fé e as obras, elas necessariamente caminham juntas. Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam como? Atuando juntas. E a fé, versículo 22, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. A fé e as obras caminharão juntas, se a palavra de Deus envolver o homem, o ser humano, de maneira integral nesse processo. E vejamos como isso se dá. A fé e as obras caminharão juntas. Caminharão juntas. Se a palavra de Deus envolver o ser humano em sua totalidade. A mente, portanto, transformada pelo Evangelho, que entende a palavra de Deus. A mente transformada pelo Evangelho, que entende a palavra de Deus, pois o Espírito Santo nos capacita a compreendermos as benditas doutrinas bíblicas. Versículo 23, cumpriu-se assim o quê? A Escritura que diz, Abraão creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Então a nossa mente tem que compreender essa nova realidade, compreender as verdades bíblicas, as doutrinas bíblicas, que, como eu já afirmei, não são uma abstração, mas é o Evangelho sendo, através da nossa mente, da nossa capacidade de compreensão, sendo aplicados. Portanto, mente transformada, o coração regenerado, deseja o quê? A verdade. Tem prazer em se encher da sabedoria bíblica e estar na presença de Deus. Então a mente transformada, o coração cheio da palavra de Deus, porque a expressão do versículo 23b diz que ele foi o quê? Chamado amigo de Deus. Abraão era amigo de Deus. Abraão tinha um relacionamento com Deus. Abraão ouvia a voz de Deus. Abraão falava com Deus. Como nós queremos conectar a nossa fé e as nossas obras, se Deus, às vezes, ou muitas vezes, é um estranho para nós. Presbítero, como Deus é um estranho para nós? Essa realidade se dá na nossa vida de oração. Quanto tempo nós passamos diante de Deus? Quanto tempo nós passamos ouvindo a voz de Deus? Quanto tempo nós passamos com o Senhor? Me recordo do testemunho do pastor Antônio Carlos Costa, questionado por muitos, mas um homem de Deus. E ele diz assim, eu oro porque eu tenho saudades do Senhor. Eu oro porque ninguém me conhece melhor que o meu Senhor. Eu oro porque eu amo estar com o meu Senhor. Eu oro porque no secreto da intimidade o Senhor fala comigo. Eu oro porque o Senhor trata do meu coração na quietude da oração. Então essa tem que ser a experiência desse coração que deseja e busca a verdade. Mente, coração. E agora, meus irmãos, a mente e o coração, o que eles fazem? Alinhados pela palavra de Deus, eles reorientam os nossos desejos e as nossas obras, de tal forma que elas se alinham à nossa fé. Versículo 24. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. E aqui não é uma questão de salvação. A salvação é dada por Deus, mas é uma questão que existe uma harmonia em aquilo que eu acredito e aquilo que eu vivo. Por quê? Porque a minha mente e o meu coração alinhados, transformados pela palavra de Deus, reorienta meus desejos e minhas vontades.
Não mais através do espírito apóstata, mas do espírito da palavra de Deus que me move na direção do próximo, na direção do que sofre, na direção do que está necessitado. E concluo, meus irmãos, falando sobre duas verdades a serem lembradas, para que não fique aquela ideia de que as obras, nós somos justificados por obras. Quero citar o capítulo 14 da nossa Confissão de Fé de Westminster. A salvação é pela fé, capítulo 1, parágrafo 1. Duas verdades a serem lembradas. A salvação é pela fé. Confissão de Fé de Westminster, capítulo 14. Nos diz assim o parágrafo 1. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra do Espírito Santo, Espírito de Cristo, faz no coração deles e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. A graça da fé, pela qual os eleitos são habilitados a crer para a salvação da sua alma, é obra do Espírito de Cristo que o Espírito de Cristo faz no coração deles, isto é, no nosso, e é ordinariamente operada pelo ministério da palavra. Por esse ministério, bem como pela administração dos sacramentos e pela oração, ela é aumentada e fortalecida. Então a salvação é obra do Espírito de Cristo. Parágrafo 2. Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado. Por que nós cremos que a palavra de Deus é revelada, é a palavra de Deus? Por essa fé, o cristão, segundo a autoridade do mesmo Deus que fala em sua palavra, crê ser verdade tudo quanto nela é revelado e age de conformidade com aquilo que cada passagem contém em particular, prestando obediência aos mandamentos, tremendo as ameaças e abraçando as promessas de Deus para esta vida e para a futura. Porém, os principais atos da fé salvadora são aceitar e receber a Cristo, firmar-se só nele para justificação, santificação e vida eterna, em virtude do pacto da graça. Então, meus irmãos, a fé, a salvação é obra do Espírito Santo, a salvação pela fé, obra do Espírito Santo através do sacrifício de Cristo. A fé viva necessariamente gera boas obras. A fé viva necessariamente gera boas obras. A salvação é pela fé, mas a fé viva gera necessariamente boas obras. Quero citar John Frame, que nos ensina o seguinte, o teólogo norte-americano John Frame: Deus nos salva pela graça à parte de obras. Deus nos salva pela graça à parte de obras, mas essa graça produz obras, pois esse é o propósito de Deus, é a razão para nos salvar. Nossa fé recebe essa graça e por meio dela começamos a fazer boas obras como Deus planejou. Então, Deus nos salva pela graça, a parte das obras. Isso muito claro para nós. Mas essa graça produz o quê? Obras. Pois esse é o propósito de Deus. É sua razão para nos salvar. Nossa fé recebe essa graça e por meio dela começamos a fazer boas obras como Deus planejou. Rapidamente, para nós orarmos e refletirmos esse dia tão abençoado, domingo, dia das mães, quero fazer duas perguntas para vocês. Primeira, temos buscado diligentemente evidenciar a nossa fé em Deus através das nossas boas obras? Temos buscado diligentemente evidenciar a nossa fé em Deus através das nossas obras? Temos? Diligentemente, cuidadosamente. Temos? Segundo, o que tem me impedido de praticar essas boas obras? O que tem nos impedido? O senso comum, ele não merece ser ajudado? Transferindo a culpa para o outro? Você viu como ele é? Imagine se Deus falasse sobre nós, imagine como nós somos, da eternidade, Deus olhando e falando. Então, para nós, todos nós refletirmos, temos buscado evidenciar nossa fé em obras, em boas obras? E se não,
o que tem nos impedido de praticar boas obras? E a resposta de Tiago é a nossa incredulidade e o nosso pecado. Por quê? Por causa da nossa incredulidade. Não confiamos e não nos submetemos. E amamos mais as coisas do mundo do que as coisas de Deus. Deus muito os abençoe. Oremos. Senhor, nós queremos te agradecer pelo amor que o Senhor tem por nós através de Cristo Jesus, ó Deus. E esse amor, ó Pai, precisa de uma resposta. E essa resposta vem pelo nosso testemunho, pelas boas obras, ó Deus. A nossa resposta não é por obrigação, porque o Senhor não nos exige absolutamente nada. A nossa resposta, Deus, é porque o Senhor nos ama de maneira graciosa, Senhor. Nós o amamos porque o Senhor nos amou primeiro, Pai. É assim que a Tua palavra nos ensina. E como fruto do Teu amor, ó Pai, nós amamos o nosso próximo e aqueles que estão à nossa volta da mesma forma graciosa que o Senhor nos ama. Então, Pai, derrama da Tua graça, da Tua misericórdia, nos abençoa, Senhor. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.